Olá, mês de maio batendo na porta, é o auge da safra do boi. O que esperar para o preço nesse novo mês? Em ano de alta da arroba e também alta nos custos de produção, como usar as ferramentas de proteção de preço? Esses e outros assuntos a partir de agora no Mercado Pecuário DBO. E o bezerro foi o destaque do mês de abril. No indicador CPEA, a categoria com Mato Grosso do Sul como referência, acumulou alta de mais de 7% só em abril. Em 12 meses, a valorização da categoria ultrapassa os 35%. Um mês novo começando com duas datas importantes que podem ajudar a impulsionar o consumo interno. Amanhã, mais um feriado prolongado e, na sequência, no outro final de semana, a comemoração do Dia das Mães. Por outro lado, a queda na qualidade das pastagens pode obrigar o pecuarista a desovar seus últimos animais da safra. O que esperar então para o preço da arroba ao longo de maio? Eu converso hoje com Alcides Torres, o Scott da Scott Consultoria. Scott, muito obrigada pela presença no Mercado Pecuário DBO, depois de um abril atípico aí, né, onde a gente está vendo a arroba se valorizando mesmo, com um pezinho aí no final da safra. Essa tendência se mantém para o mês de maio? Você consegue ver a arroba ainda ganhando força para maio, com esses feriados? O que pode ajudar o pecuarista? Olha, a gente deve ter. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você aqui, viu, Ju? Aí você tem dois caminhos, né? Um deles é que a gente vai agora se aproximando do período de seca, né? O dia encurta, né? Já está amanhecendo aí 6h40, 6h30 da manhã, então o dia está mais curto, menor luminosidade. Cai a temperatura, a gente já está tendo aqui na nossa região que faz 40, 43 graus, a gente está tendo manhãs com 16 graus, 17 graus. Então a gente está tendo dias mais curtos, queda de temperatura e falta de água, né? Então a gente está entrando no período seco. Então a gente pode ter uma desova concentrada, porque o pecuarista pode ter segurado esse gado esperando melhores preços, porque abriu todo a cotação da arroba veio subindo, não é? Ou não. Ou pode ser que ele já tenha se desfeito disso e a gente não tenha esse degrau de desova esse ano. É claro que eu não estou considerando toda a incerteza econômica gerada pela supertaxação feita pelos Estados Unidos, não é? Alguém disse que quando um grande poder econômico, uma nação com grande poder econômico dá um tiro no pé, que é o que o Trump está fazendo, todo mundo sai ferido, né? Então a gente ainda tem que aguardar, ver como é que os mercados vão reagir. Porque não é um problema do preço direto da cotação da arroba do boi gordo ou da nossa tonelada de soja. É a vontade dos outros mercados continuarem com a mesma avidez no mercado, viu, Ju? Com exceção desse momento aí entre Estados Unidos e China, a gente vem de uma exportação crescente. Internamente falando, tem ajudado a sustentar, a escoar essa produção ou o mercado interno está excluído dessa conta? Olha, o Brasil exporta 30% da produção. O Brasil só é um grande exportador de carne bovina porque ele é um grande consumidor de carne bovina. Tá? Então, nós criamos um mercado interno, nosso mercado interno é forte. O Brasil, do ponto de vista de consumo de proteínas de origem animal, é desenvolvido, né? A gente consome mais de 100 quilos, considerando frango, suíno, boi, peixe, etc., não é? Então, o nosso hábito, ele é, do ponto de vista alimentar, saudável, nutritivo, rico em proteína, etc. Tá? Então, e a gente exporta só 30% do que a gente produz. Né? Então, independentemente do bom desempenho da exportação, o mercado interno tá bem abastecido, viu? E a gente tem um consumo interno aí evidente que a gente pode medir também pelo indicador de desemprego, né? A gente tem hoje um dos menores desempregos entre a população econômica ativa dos últimos tempos.
Você trouxe aqui um dado interessante em relação aos preços do varejo, que seria um indicativo desse consumo interno, né? Me explica melhor. Olha, é assim, não é? O varejo é muito sensível, né? E no caso, por exemplo, o consumo está fraco. Se o consumo estivesse fraco, como dizem, o preço da carne no mercado varejista teria caído, né, e teria pressionado o mercado atacadista, que por sua vez acabaria pressionando os produtores rurais através da cotação da arroba do boi gordo. O que nós assistimos ao longo desses 4 meses foi que, apesar das oscilações de preço que a gente assistiu no mercado atacadista de carne bovina, lá no varejo o preço não mudou. E só não muda porque está tendo consumo. Tá? Aí você pode argumentar, não, mas é só carne de traseiro, carne de dianteiro não está saindo, mas isso não importa, tá? Porque quem consome filé mignon, contrafilé, etc., é a classe mais favorecida financeiramente. Eles não tem crise, né? Vamos dizer assim. Não é isso que pesa no orçamento familiar desse pessoal. E na carne de dianteiro, né? A gente vê que de vez em quando até a carne de dianteiro sobe mais do que a carne de traseiro, porque está tendo consumo, tá? Então, uma das conclusões, a gente pode tirar várias conclusões, tá, Ju? Mas uma das conclusões é que se o preço não cai no varejo, mesmo a carne caindo no atacado, é porque está tendo consumo. A gente brinca que o gerente de perecíveis do supermercado é o cara que tem a pele mais sensível para preços, tá? Então ele reage rapidamente. Você vê o ovo, né? Como é que subiu de preço. Scott, a gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu queria já abrir esse caderno de leque. São muitas perguntas que a gente recebe toda semana. Natan Duarte, a reposição segue firme até o fim do ano? Olha, eu acredito que sim, viu? Por quê? Porque apesar da. Normalmente, quando a gente abate muita fêmea, o preço do bezerro, o preço da reposição fica frouxo, né? Mas esse ano não, a gente está tendo um abate firme, a participação de fêmeas no abate ainda é expressivo, e os bovinos de reposição subiram, tá? Inclusive, o melhor momento para comprar reposição já ficou para trás, tá? Mas ainda fazendo as contas, ainda é melhor comprar agora porque vai subir mais. Então, se não acontecer nenhum fato novo, nenhuma crise de doença, né, uma crise veterinária, qualquer coisa assim, a tendência é que os bovinos de reposição subam e continuam subindo ao longo desse ano e o ano que vem também, viu, Ju? Em relação ao bezerro, a gente, de acordo com o indicador CPEA, em comparação a 12 meses atrás, o bezerro já teve um aumento de 35%. É daqui para mais. É, daí para mais. Eu concordo com essa previsão. É claro que todos esses comentários valem para hoje, tá? Amanhã o cenário muda tudo. De acordo com o levantamento feito pela FamaSul, apesar do aumento do preço da arroba, a margem do pecuarista está menor, devido aos custos com a alimentação e também o aumento da reposição. É muito importante a gente falar sobre a margem para a pecuária, né? Apesar da arroba estar em alta constante, como é que vai ser a lucratividade do pecuarista? Vamos dizer, essa análise da FamaSul é verdadeiro. E essa é uma das grandes dificuldades, viu, Ju? Quando você conversa com o pecuarista, você fala assim, poxa, mas por que você não trava o preço? Por que você não se protege do preço? Tem um monte de mecanismos para você fazer isso já, né? São ferramentas modernas de administração, tão importantes quanto usar herbicida, usar suplementação mineral, ter uma boa genética. Isso o pecuarista entende perfeitamente e adota, é claro que ele vai adotar dependendo da situação da fazenda dele. Mas ferramentas de gestão, poucos fazendeiros usam, sabe? Então, quer dizer, se eu já tenho o meu custo apurado, eu posso garantir a minha margem, tá? Então, e se eu garanto a minha margem no tempo correto, esse estreitamento de margem eu consigo evitar. Agora, lembrando, né, que a margem do pecuarista ano passado estava muito pior do que a desse ano, tá? Então, sim, é sempre bom ter cuidado, concordo com a FamaSul. E a resposta é profissionalização da gestão, para além de usar toda a técnica agronômica e zootécnica na produção
do meu boi, também ter uma gestão tão eficiente quanto eu tenho na produção. Vai valer a pena confinar no segundo semestre do ano? Pergunta o Leonardo Paim Camargo. De maneira geral, sim, tá? A nossa expedição, o Confina Brasil, apurou. A gente visitou mais de 180 confinamentos. É uma pesquisa declaratória, não é? Então, a maioria deles, a grande maioria deles, para não falar quase todos, declararam que confinarão mais bovinos esse ano, tá? E é claro, vai confinar mais bovino porque a expectativa é de uma margem maior, né? E margem não é lucro, tá, gente? É só margem. Então, esses pecuaristas, esse universo que nós visitamos, eles, pelas contas deles, eles vão ter um lucro maior, tá? Então, sim, eu acho que, vamos dizer assim, o que nós apuramos é que vale a pena confinar esse ano, desde que você seja competente no que faz, né? Não pode ser paraquedista nessa área, ainda mais em confinamento. Scott, todo dia é um dia novo, ainda mais com essa questão geopolítica aí de tanta incerteza, né? Mas na sua visão, tendência daqui em diante é de alta para o preço da arroba, sem retrocessos? Olha, se não tiver, concordando com a sua pergunta, da maneira que você formulou, se a gente não sofrer nenhuma influência perniciosa, a gente está num momento de transição do ciclo de baixa para o ciclo de alta de preço, e em função dessa situação, a expectativa é que os preços para o pecuarista, os preços do produto que o pecuarista produz, melhorem, tanto da arroba do boi gordo como a de bovinos de reposição. A contrapartida é que o recriador, né, ele vai ter sim uma pressão maior nos custos, porque o bezerro, o boi magro, o garrote, o bezerro de ano subiu de preço, como aliás falou a FamaSul, e também alguns alimentos subiram de preço, tá? Mas a gente tem algumas novidades, né? Você tem o DDG que entra empurrando o fosfato bicálcico, você tem a queda de preço de alguns farelos e caroços que você usa na nutrição animal. Então você precisa ter uma visão universal do que você está fazendo e escolher as melhores opções para garantir a sua margem de lucro. É claro que o confinamento é uma parte só da pecuária de corte. A gente deve confinar entre 6 e 6,5 milhões de cabeças, não é? E o resto tudo é boi produzido em pasto. E a gente abate aí perto de 40, números grosseiros, perto de 40 milhões de cabeças. Então, só isso já diz para você o quanto os insumos pesam na decisão do pecuarista. Porque o mais barato mesmo, né? O confinamento é muito importante, mas o sistema de produção no Brasil, em pasto, é o que tem de mais barato, e no Brasil a gente só confina nos últimos 3 meses, 4 meses de vida do animal, o que é um sistema racionalíssimo perante o que existe no globo hoje em dia. Quando o pecuarista olha um ano como esse, onde a tendência é de alta no preço da arroba, ele que já não tem o hábito de usar as ferramentas de proteção de preço, fica mais receoso, não fica? Ou não? É nessa hora que ele tem que aproveitar ou ele tem que deixar a bola rolar e ver o que vai encontrar lá na frente? Olha, as pessoas são diferentes, cada um tem uma personalidade, né? Eu sou conservador, tá? Eu garantindo a minha margem, eu já fecharia, não importa que a arroba suba, mesmo porque você não vai fechar todo o rebanho, né, meu? Você vai fechar uma parte, vai contratar uma parte do rebanho e a outra você vai ficar no mercado. Mas você garante pelo menos o seu custo adiantado, tá? Plantadores de milho e de soja já faz isso. 60%, 70% da safra é vendida na hora que eu estou semeando, tá? Então vamos dizer assim, essa crise existencial que a gente tem na pecuária de corte é menor na produção de grãos, tá? Por outro lado, essa falta de costume de usar ferramenta de seguro de preço, de ferramenta de risco, torna o pecuarista mais livre, tá? O pecuarista, a característica, e isso é muito legal, é que o pecuarista é um tipo independente, né? Ele praticamente não tem crédito em banco, não tem financiamento, não tem suporte, não tem incentivo, então ele trabalha
ele trabalha, é seguro, né? Mas ele é acostumado a correr risco, ele arrisca mais do que um agricultor. Se bem que hoje em dia, falar nisso também é difícil, porque com a integração lavoura-pecuária, você tem empreendedores com vários perfis. O cara tem boi, tem roça, tem cultura perene, então ele administra várias coisas, né, ao mesmo tempo. São pessoas extraordinárias, tá? Mas é uma questão cultural, tá aumentando. E agora, a minha opinião, é preferível você ir na bolsa fazer seguro do que fazer contrato a termo, porque a hora que você faz contrato a termo, você diz para o comprador quanto boi você tem, tá? E a hora que você vai na bolsa, é anônimo, então aquilo ali é um seguro bom e você não diz para o mercado qual é o tamanho do rebanho e você evita a manipulação de preço, tá? Mas isso dá um programa, viu, Ju? Scott, muito obrigada pela presença. Ó, eu é que agradeço o convite, viu, Ju? E estamos sempre à disposição. Um grande abraço aí para vocês e para todos aí, viu? Perfeito. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e principalmente de seguir a DBO. Nós estamos na campanha rumo aos 100 mil inscritos. E se você tem dúvidas, mande pelo Instagram, @portal_DBO, que eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.